Olá pessoal, aqui é o professor Railton. Nós vamos iniciar uma série de aulas à distância e hoje o nosso tema é Platão. Essa aula está baseada no capítulo 6 do livro 2 de Filosofia. Vocês podem acompanhar lá os textos e ao final as atividades, os exercícios propostos. O Platão é o mais ilustre discípulo de Sócrates. Ele é um ateniense, um homem de posses. Seu nome nem é Platão. Seu verdadeiro nome é Aristócles. Platão é um apelido por conta do seu porte físico, dos seus ombros largos, seu porte atlético. Tá? O Platão produziu a sua obra em forma de diálogos, colocando Sócrates como o personagem central. Nós vimos em aulas passadas que o Sócrates foi condenado à morte num julgamento injusto em Atenas e basicamente acusado de não acreditar nos deuses de Atenas, de corromper a juventude, quando nós sabemos que a verdadeira razão foi o fato de Sócrates ter questionado o senso comum ateniense e ter provocado os atenienses a pensar e a buscar a verdade, sair daquilo que Platão chama de doxa e atingir o conceito, a ideia, a episteme. Ele questionou fundamentalmente o poder, e o poder o levou a esse julgamento injusto. Platão dá continuidade à missão do seu mestre nos diálogos. Ele dá voz ao Sócrates, que continua filosofando, dialogando com os homens e as mulheres em Atenas, né? Com médicos, com sofistas, com políticos, com artistas, enfim, todo o trabalho filosófico dele é desenvolvido ali com base no diálogo. O Platão construiu a primeira escola de ensino superior do mundo ocidental, a academia, nos jardins do seu amigo Academos. Daí o nome academia. Lá, os mais importantes estudantes do mundo antigo estudaram, como por exemplo o Aristóteles. Né? O Aristóteles foi um importante discípulo do Platão. A influência dele é sentida em toda a nossa civilização ocidental, na Idade Média, notadamente nas obras de Santo Agostinho, que se fundamenta na teoria do Platão para poder desenvolver a sua teologia e até os dias de hoje, na nossa visão de mundo, na nossa visão religiosa também, está aí a teoria do Platão que nós vamos analisar daqui a pouco. Entre as obras que o Platão escreveu, uma muito importante, pessoal, é a República. Tá? Essa é uma obra que é composta de 10 livros, tá? E lá no livro 7º, o Platão descreve a sua famosa alegoria da caverna, que alguns chamam de mito da caverna. Nessa alegoria da caverna, o Platão descreve alguns homens que nasceram dentro de uma caverna, acorrentados pelo pescoço e pelos pés, homens que só podiam olhar para uma direção, para o fundo da caverna. Atrás deles havia uma fogueira, um muro, uma estrada por onde passavam homens trabalhando, conversando, carregando objetos, estátuas, e tudo que se passava nessa estrada era projetado no fundo da caverna como sombras. Então os acorrentados viam as sombras, ouviam as sombras. Platão chega a dizer na sua obra que isso era semelhante a fantoches, né? E esses homens acreditavam piamente que as imagens eram reais, só conheciam essa realidade. Até que um deles quebrou as correntes, saiu para o exterior da caverna. Primeiramente ficou ofuscado pela luz do sol, porque dentro da caverna havia uma penumbra. Mas gradativamente ele foi se habituando à luminosidade e foi observando cada coisa, cada objeto, cada animal, cada pessoa, até que conseguiu contemplar face a face a luz do sol. A partir daí ele retorna à caverna e inicia um diálogo com aqueles que ficaram lá dentro acorrentados, com o intuito de tirá-los daquela condição e levá-los também para o exterior da caverna. Mas eles não aceitaram. Ficaram irritados, irados e partiram para a violência física, tentaram matar aquele homem. O Platão nos convida a refletir o que significa cada símbolo, qual é a tradução que nós podemos fazer para essa alegoria da caverna.
Na base da alegoria da caverna está a teoria das ideias do Platão, chamada teoria do conhecimento. O Platão divide a realidade em duas dimensões. Para ele, esse mundo físico, material, é o mundo sensível. É aquele que nós podemos perceber com os nossos 5 sentidos. E as opiniões que nós formamos a partir das percepções sensíveis, o Platão chama de doxa. Doxa podemos traduzir como senso comum. Opinião fixa, o que não é um conhecimento. O conhecimento seria a episteme, a ciência das ideias, o conceito. A outra dimensão da realidade é o mundo das ideias. O mundo das ideias é um mundo real, ele existe, ele é perfeito, ele é imóvel. Lá estão as ideias perfeitas de todas as coisas que estão aqui nesse mundo em formas materiais. Então o mundo sensível, o mundo físico, material, seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Enquanto tudo aqui está submetido ao movimento, à mudança, tudo nasce, morre, o mundo das ideias é imóvel, é perfeito. Portanto, continuando a análise, o próprio homem traduz também a ideia da dualidade de Platão. Nós temos um corpo físico, material, que é perecível, que morre, e temos uma alma que é eterna. Para Platão, essa alma veio do mundo das ideias. Ele, inclusive, descreve isso no livro 10º dessa mesma República, quando ele fala do mito de do guerreiro O homem, então, recebe no seu nascimento uma alma eterna. Essa alma, antes de vir para o corpo, ela conheceu as ideias no mundo inteligível, tá? Inteligível porque só é alcançável pela inteligência. Mas antes de vir para o corpo, ela passou pelo rio do esquecimento, sofreu uma amnésia. Então o processo de conhecimento, segundo Platão, se dá por anamnese, tá? É um processo de reminiscência, despertar, recordar as ideias que já estão dentro da alma de cada um de nós. Os símbolos, o que significa cada símbolo dessa caverna? O exterior da caverna é o mundo das ideias, o mundo inteligível. O interior da caverna, o mundo sensível. Esses moradores que nasceram aqui no mundo sensível somos todos nós. O que simbolizam as correntes? As correntes simbolizam a ignorância. Nós já aprendemos nas aulas de Sócrates que o ignorante não é aquele que não sabe, mas o ignorante, no sentido socrático, é aquele que tem certeza que sabe aquilo que não sabe. Daí aquela célebre frase do Sócrates, ao final do diálogo: só sei que nada sei. O que significa dizer que o que me diferencia de vocês, meus interlocutores, é o fato de eu reconhecer a minha ignorância. Então, a corrente é essa ignorância que nos prende a uma condição de não conhecer, por pensar que já sabemos aquilo que, na verdade, não sabemos. O que são as sombras? As sombras são essas doxas. É a opinião formada a partir da percepção sensível, a partir daquilo que vemos, ouvimos. Não é conhecimento. O que simboliza o sol lá fora? O sol é a ideia superior do mundo das ideias. Para Platão, o sol significa o bem. Do bem emerge o bom, o belo, o justo. E todas as coisas nesse mundo são essencialmente boas, têm uma finalidade boa. O mal, segundo Platão, está na ignorância. É a ignorância que nos perverte e nos leva a praticar o mal. Isso futuramente Agostinho vai trabalhar na sua teoria do mal, retomando de alguma forma as ideias do Platão e dando a elas uma nova configuração. Quem é esse homem que rompe as correntes e sai? É o filósofo, aquele que adquiriu uma consciência filosófica. Saiu dessa condição de doxa, de conhecimento superficial, vulgar, e foi para a ciência das ideias, foi para a episteme, e se comprometeu com o bem. O conhecimento para Platão não é apenas dominar uma técnica, como dominam os sofistas, e vendem o saber a partir dessas técnicas que dominam. Para Platão, o sábio, o filósofo, é aquele que se comprometeu com o bem. Portanto, o conhecimento tem uma dimensão também ético-política.
O sábio é aquele que vai governar uma polis e é aquele que tem que se comprometer com o bem ético, individual, ser justo e também com o bem coletivo. Suas decisões são fundamentais para que a polis viva feliz e justa em harmonia. É importante também retomar que nas obras do Platão ele usa o método dialético. E nessa alegoria da caverna, esse homem que sai para o exterior da caverna e depois retorna, utiliza a dialética, semelhantemente ao que faz Sócrates nos diálogos, né? Ou seja, inicia com uma pergunta, uma ironia, e essa pergunta provoca um diálogo, e ao final o indivíduo reconhece que não sabe aquilo que pensava que sabia. Muitos diálogos, inclusive, terminam com aporia. A doxa é desconstruída, o conhecimento vulgar é desconstruído, e ao final a pergunta fica aberta. Por exemplo, o que é a justiça? Lá na República, no livro 1, o Platão, através do Sócrates, desconstrói as ideias falsas dos sofistas, como por exemplo o Trasímaco, sobre justiça. E no final a pergunta segue aberta. O que é a justiça? Portanto, a episteme é esse processo de continuar a busca do conhecimento, da ciência, da ideia e da verdade. É importante também dizer que a proposta política do Platão é uma aristocracia, mas não é uma aristocracia dos ricos ou das famílias poderosas, mas é uma aristocracia dos sábios, ou, como dizem alguns, uma aristocracia da alma. O Platão dizia que os homens são divididos em três grupos a partir da alma, né? Seria aqueles que têm uma alma de bronze, os produtores, agricultores, artesãos, aqueles que têm uma alma de prata, que seriam o exército, os guardiões, os soldados, e aqueles que têm uma alma de ouro, que seriam os magistrados, os governantes, os legisladores. Essa aristocracia platônica se opõe àquela ideia de democracia. O Platão, na verdade, é um crítico do modelo de democracia instituído em Atenas na sua época. Sócrates também questiona essa democracia quando ele nos leva a pensar que a vontade da maioria pode ser pervertida pelo discurso demagógico de um sofista. Nem sempre a decisão da maioria é a decisão que condiz com aquilo que é a verdade ou o bem comum. Nós hoje, claro, defendemos a democracia como a melhor forma de organização política do Estado, entretanto, naquele contexto, quando ela estava sendo edificada, havia ainda esses debates, essas controvérsias. É importante também dizer a vocês que hoje nós podemos pensar essa caverna. O que seria essa caverna hoje? Imagine vocês numa época em que você abre uma revista, entra na internet, em redes sociais ou liga um telejornal e são espalhadas muitas vezes notícias que não condizem com a realidade, ou as chamadas fake news, né? Muitas pessoas formulam suas posições, suas decisões, suas opiniões em notícias falsas. Apressadamente concluem, julgam, tomam decisões que não se baseiam na verdade científica ou no crivo da razão. É fundamental que nessa época nós tenhamos um pensamento crítico, né? Não se basear fundamentalmente e apressadamente em notícias que nos são transmitidas ou por veículos de comunicação ou por qualquer pessoa. A razão, fundamentalmente baseada no método científico, é que deve ser o nosso guia nesses tempos. O nosso próximo tema é Aristóteles. Eu convido vocês a resolverem os exercícios que estão ao final do capítulo 6 do livro 2. Um abraço a todos vocês, até a próxima.